Oi, como vocês estão? Eu já fiz algo muito semelhante a esse vídeo, só que explicando como os isekais funcionam e como esse tipo de anime se encaixa na indústria. A ideia do vídeo de hoje é tentar explicar essas paradas, só que dessa vez usando o tema comédia romântica como exemplo. Então bora. Eu sei que esse não é o estilo de anime mais adorado pelas pessoas. O público em geral tende a muitas vezes ignorar esse tipo de anime. Isso acontece por alguns probleminhas bem comuns e que muita gente não tem saco para ficar revendo diversas e diversas vezes. Até porque eles costumam se repetir com muita frequência. Só que a real é que o estilo de anime de comédia romântica tem um nicho próprio. Existe um público que acompanha os animes desse estilo que lançam toda temporada. Sendo bem sincero, eu não faço parte desse grupo. Eu tento ver pelo menos um anime assim por temporada para produzir os vídeos, já que eles costumam gerar um bom engajamento. No geral, eu posso dizer que eu me encaixo no grupo de pessoas que se irrita facilmente com os mesmos problemas de sempre. Eu já disse várias vezes que alguns problemas se repetem, mas ainda não expliquei quais são. Então aqui vai a lista. Em primeiro lugar disparado, está a apelação absurda para personagens femininas. Quase sempre rola um desespero monstruoso da produção do anime para gerar o máximo de cenas questionáveis possíveis e recorrer sempre que for possível o visual de algum personagem da obra. Existe também o grupo de obras sem desenvolvimento nenhum. No começo, eu sempre tento levar isso pelo lado da diferença cultural entre os países, o que explicaria um pouco dessa diferença de progresso na história. Porém, tem alguns animes que só não dá. Uma temporada inteira e às vezes até 2 temporadas sem ter o mínimo progresso na história. E diversas vezes você pode até mesmo pesquisar o mangá no qual essa história é baseada e nem no mangá tem evolução. E agora algo que é muito utilizado e que eu considero um dos principais problemas. O humor ruim pra caralho. Senso de humor é uma parada extremamente relativa. Eu posso ver graça em algo que você não vê, e da mesma forma que o contrário pode acontecer. Eu particularmente tenho um humor levemente quebrado. Só que não precisa de muito esforço para entender como é que funciona o humor nesse tipo de anime e conseguir adivinhar todas as piadas que vão acontecer. Geralmente são cenas baseadas no máximo de vergonha alheia possível, os personagens ficando corados, e sem contar as piadas de duplo sentido que ocorrem o tempo inteiro. Ou simplesmente aquela apelação explícita que rola com cenas como a personagem caindo em cima do protagonista em um lugar público que faz os dois ficarem com vergonha, gerando todo aquele efeito dominó de cenas chatas para um caralho. Óbvio, não pode esquecer também que tudo isso tem que ocorrer enquanto os personagens estão com o rosto corado. Obviamente, tem uma lista extensa pra caralho de pequenos problemas que quando reunidos tendem a cagar o anime completamente. Eu diria que 90% deles já estão diretamente ligados à história. Raramente tem problemas em outras áreas, já que, como a história tende a não ter uma qualidade tão alta, pelo menos na hora de fazer as outras partes do anime, acaba ficando levemente ok, já que a maioria dessas obras é quase que um Ctrl+C, Ctrl+V na parte de trilha sonora, sempre são parecidas no design, e costuma se salvar bastante nessa parte, porque é tratada com cuidado máximo pela produção. Afinal, se a história não rende tanto, o anime precisa pelo menos estar bonito visualmente. Isso inclui personagens com visual agradável para o público que assiste. E no mínimo, uma animação decente. É basicamente o método de fazer você engolir uma história ruim pra caralho, baseada no visual dela. Para fazer uma comparação, eu diria que anime de comédia romântica é um prato muito bonito que quando você prova, é ruim. Agora, depois de ver tudo isso, fica obviamente a pergunta de como que com tantos defeitos uma parada assim consegue fazer sucesso. A resposta, pelo menos para mim, é bem simples. O público que acompanha esse estilo não considera essas paradas exatamente como defeitos, tá mais para algo esperado. Eu sei, é complicado de entender comigo falando assim, mas vamos usar um exemplo como forma de comparação. Todo ano saem inúmeros animes de comédia romântica, e também, ao mesmo tempo, saem inúmeros filmes também de comédia romântica. Se você olhar as críticas desses filmes, elas costumam ser bem semelhantes com o cenário da indústria de animes. Geralmente as obras não são extremamente bem avaliadas, pelo contrário, a grande parte delas tem nota geralmente na média, e algumas vezes até um pouco abaixo, dependendo do absurdo que conseguirem fazer. Obras com uma nota muito acima são exceções, já que isso não ocorre com tanta frequência assim. Um exemplo para mim muito prático disso é o próprio filme Crepúsculo. Calma gente, não surta que isso aqui é só um exemplo. Creio que todo mundo concorde que esse filme é uma bosta para 99% das pessoas no mundo. Porém, essa porra ainda assim teve uma caralhada de continuação e a bilheteria foi alta, o que prova a minha ideia de que existe sim um grupo que procura justamente aquilo que a grande maioria considera um defeito. Tem muita gente
buscando simplesmente assistir algo dentro do que ela espera para relaxar. Mesmo que eu ou você não goste, vai ter alguém que vai dar risada da piada clichê do anime, mesmo tendo visto ela em outros 50. Eu não vou nem comentar sobre a galera que vê esses animes buscando aquelas cenas bem duvidosas, porque vocês sabem que tem muito. A parte do público que vai ver um anime de comédia romântica por curiosidade, querendo saber como é, ou assiste porque aquele anime está um pouquinho hypado no momento, de certa forma é um lucro extra para quem produz, já que o público esperado é outro. Na hora de criar uma obra desse estilo, o autor sempre pode escolher como ele vai fazer. Ele resolve se vai se rebelar contra o padrão da indústria, criando algo novo, e nisso ele tem a chance de simplesmente criar algo muito sensacional, ou uma obra completamente afundada e sem sentido. Existe a opção de bater de frente com o próprio gênero, mudar o estilo e tudo isso. Ele também pode aceitar o padrão e simplesmente decidir que ele vai querer criar algo em cima disso um pouquinho diferente para ter algum mínimo destaque. Ou ele pode simplesmente fazer tudo o esperado, seguir o padrão ao máximo, tentando fazer mudanças mínimas possíveis e só entregar aquilo que todo mundo já esperava. Ele não vai ter um sucesso estrondoso, isso é muito difícil de acontecer, porém ele vai ter uma garantia de sucesso mínima. Em qualquer um dos cenários que o autor resolver escolher, ele tem mais ou menos uma noção de que público que ele vai mirar na hora de fazer a obra e ir adiante. Assim, a indústria vai seguir com o ciclo, e animes e mangás entram e saem o tempo todo. Porém, esse público, ele continua lá, acompanhando o que para eles é divertido. O que é normal, já que a ideia de quando você assiste algum anime ou lê algum mangá é se divertir. Tem quem se diverte vendo algo simples. Quem consegue se divertir com coisas antigas que matam a nostalgia e por aí vai. O que não muda é que enquanto houver público, sempre vai haver obras que atendam esse público sendo entregues. É o padrão comum de oferta e demanda. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado e se gostou, dá um like, não custa nada.